Meus queridos irmãos, amados convidados, tanto aqueles que estão aqui na igreja, como aqueles que estão nas suas casas, estão assistindo essa live depois, nós queremos trazer o nosso boa noite e dizer da alegria de estarmos aqui mais uma noite para oferecer o nosso culto, o nosso louvor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de uma semana praticamente inteira, na verdade, desde quarta, quinta, sexta, sábado e concluindo hoje a nossa semana de oração e missões, nós vivenciamos nessa semana coisas maravilhosas, justamente numa semana tão difícil que nós passamos, que nós da igreja passamos, que os pastores passaram. Tivemos realizando 3 cultos fúnebres da semana passada para cá. Foram momentos difíceis, momentos de dores. Estivemos no sepultamento, no culto fúnebre da tia avó do pastor Neemias. Estivemos realizando o culto fúnebre de Aila Maia. Estivemos realizando o culto fúnebre de Januário, o pai das nossas irmãs Lídia, Lidiane, da Ligiane. Então foi uma semana muito difícil, uma semana muito desgastante para a igreja, para os pastores, mas Deus nos presenteou com esses dias seguintes, porque desde quarta-feira tem sido também muito trabalhoso, é muito trabalho, é muitas coisas para ser realizada, mas Deus ministrou aos corações dos irmãos. Fizemos noites maravilhosas de louvores, de pregações, de comunhão com os irmãos nas congregações. Estamos aqui hoje, depois de retirarmos a nossa oferta. Obrigado, meu irmão. Isso, está ótimo. Obrigado, meu irmão. Então, como foi anunciado pela nossa irmã Sheila nessa noite, o nosso alvo da campanha de missões, nós temos um alvo de R$2.000. Esse dinheiro, ele será enviado para a junta de missões, do nosso estado, que estará suprindo ou ajudando a sustentar os nossos missionários. Eu sei que estamos naqueles dias que alguns receberam dinheiro, outros não vão receber. Estaremos ainda estendendo um pouco a nossa campanha até essas primeiras semanas do mês de agosto, né? Hoje a oferta arrecadada foi de R$578. Acredito que algumas pessoas também tenham feito doações através do Pix da igreja, através do QR Code. Então, só mais para frente a gente estará computando de uma maneira mais precisa a oferta que nós estaremos arrecadando. Esperamos que possamos assim fechar este alvo, alcançar este alvo. Peço a todos nesse momento que possam abrir as suas Bíblias para o Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, e leremos do verso 16 até o verso de número 20. É o texto que estaremos meditando nesta noite. Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, capítulo 1, leremos do versículo 16 ao versículo de número 20. O texto diz assim, e também acredito que você estará acompanhando aqui na projeção, tá certo? Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo. Em algumas versões vai dizer: segue-me, e eu os farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes
e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Que Deus aplique esta mensagem em nossos corações. Estaremos falando nessa noite sobre fui chamado para servir a Deus. Não é uma frase solta, mas é uma afirmativa, é uma afirmação. Fui chamado para servir a Deus. Antes da gente entrar propriamente no texto, eu julgo necessário a gente fazer algumas considerações. A primeira delas é o seguinte, é que Jesus, ele fez pelo menos 3 chamadas para os seus apóstolos. Jesus fez pelo menos 3 chamadas para os seus seguidores. A primeira chamada, Jesus chama para a salvação. Lá em João, capítulo 1, do verso 35 ao 51, Jesus chama os seus discípulos para a salvação. Eles eram descrentes, eles eram pecadores, estavam afastados de Deus, e Jesus chama esses homens para a salvação, para uma conversão. Depois, Jesus faz uma segunda chamada, é uma chamada para ser discípulos, que é justamente esse texto que nós acabamos de ler. Está registrado em Marcos 1, do 16 ao 20. Jesus já havia chamado aqueles homens para a salvação, eles haviam voltado para suas casas, para os seus trabalhos. Agora Jesus chama eles novamente para um discipulado, para um preparo, para depois eles serem enviados para ganhar outros para Jesus. E em terceiro lugar, nós observamos uma terceira chamada, que está registrado em Marcos, capítulo 3, do verso 14 ao 21, Jesus chama os seus discípulos para o apostolado. Ele separa entre os seus vários discípulos e separa 12 para caminhar com ele. Então, há um chamado para o apostolado. Então, Jesus chama 3 vezes. Chama para a salvação, chama para o discipulado e chama para o apostolado. O texto, como eu já havia dito, nessa noite mostra justamente esse momento aonde Jesus havia chamado eles para o discipulado, um preparo para poder eles fazerem missões. A segunda consideração que eu faço é que Jesus chama para o seu trabalho, para a sua obra, pessoas ocupadas. É uma outra grande consideração que a gente faz. Jesus não chama, ou na sua maioria, Jesus não vai chamar pessoas desocupadas, pessoas ociosas. Ele vai chamar pessoas que já estavam trabalhando, pessoas que estavam envolvidas em algum serviço. Ele vai lá e chama essas pessoas. O Pedro, o André, o Tiago, o João estavam envolvidos com uma atividade pesqueira. Então Jesus chama aqueles homens, eles eram pessoas extremamente ocupadas. Só para deixar isso bem mais claro, quando você vai ver lá no Antigo Testamento, nós vamos observar o Senhor chamando Moisés quando esse estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Depois nós vamos observar que quando Deus chamou Gideão, ele estava malhando trigo no lagar.
Depois vamos observar que quando Deus chamou Amós, ele estava cuidando do gado. Quando Deus chamou Davi, ele era um simples pastor de ovelha. Então observamos que para a obra missionária, Deus trabalha com pessoas ocupadas. Não é uma justificativa, não devemos dar uma justificativa que eu não quero me envolver na obra de Deus, eu não vou trabalhar na obra de Deus porque eu sou uma pessoa ocupada. Nunca use esta justificativa. Deus trabalha com aqueles que estão trabalhando. Deus trabalha com aqueles que estão trabalhando. A terceira consideração que eu faço é que Deus chama para a sua obra pessoas humildes. Deus chama para a sua obra pessoas humildes. Na maioria das vezes, Deus chama pessoas humildes para fazer a sua obra. Observe que Jesus, ele não chamou os estudantes de teologia da escola rabínica. Ele também não chamou ninguém da elite sacerdotal. Ele não chamou, nesse momento aqui, nenhuma pessoa de um conhecimento teológico refinado. Mas ele recrutou pessoas simples, pescadores, pessoas que eram muitas vezes até rejeitadas na própria sociedade. É tanto que a Bíblia vai dizer, o Paulo vai dizer, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Um comentarista por nome de William Barclay disse assim: ninguém como Jesus creu tanto em pessoas comuns. O falecido, e já faz muito tempo, presidente norte-americano Abraham Lincoln, ele disse o seguinte: Deus deve amar as pessoas comuns, porque fez muitas delas. O John Wesley chegou a dizer a seguinte coisa, falando sobre a obra de Deus. Disse John Wesley: dei-me 100 homens que não temam a nada, a não ser a Deus, e com eles abalarei o mundo. John Charles Halley, ele disse o seguinte, que os primeiros seguidores de Cristo não foram os grandes deste mundo. Então, vai aí essas 3 considerações iniciais. Olhando para o texto, nós vamos observar algumas características do chamado de Deus. Do chamado de Deus. Nós lemos esse texto, os irmãos devem ter percebido. Esse texto, ele é citado no momento em que o Senhor está formando a sua equipe de discípulos. É naquele momento onde o Senhor, ele já havia sido batizado, já tinha ido para o deserto para ser tentado. Daqui para frente ele está formando a sua equipe de missionários. A sua equipe de missionários, de discípulos, de apóstolos. Então, quando nós olhamos para esse texto, sobre esse chamado de Jesus, que chama pessoas para trabalhar na obra dele, pessoas para dar continuidade à pregação do Evangelho, nós observamos que esse chamado, ele obedece a algumas características. Esse chamado apresenta algumas características. A primeira delas é que o chamado de Deus para servir a Ele é um chamado soberano. É um chamado soberano. O que é que o texto está dizendo no verso 17? Jesus lhe disse: venham comigo, ou então segue-me. Observe que a palavra vinde após mim, ou venham comigo, é uma expressão que revela a soberania de Deus. Que revela a soberania de Deus. Essa soberania de Deus, ela é esse chamado de Deus, que envolve essa soberania de Deus, é um chamado direto, é um chamado imperativo, é uma ordem, e é um chamado, acima de tudo, soberano. Quando Deus chamou aqueles homens, o André, chamou o Simão, chamou o Tiago e chamou o João, ele não chegou para eles e disse assim: gente, é o seguinte,
Eu tenho aí um projeto de redenção, eu tenho um projeto aí para revolucionar o mundo, e eu queria saber de vocês se vocês teriam interesse de fazer parte desse projeto. Jesus não chegou com esse tipo de discurso. Ele chegou com autoridade dizendo: venham, deixa aí de lado essas redes, deixam de lado esse negócio de pesca, porque a partir de agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Observe que este chamado de Deus, para mim e para você, é um chamado soberano. E também ele não ofereceu nenhum tipo de vantagem. Venham trabalhar comigo na minha obra, porque eu farei de vocês pessoas importantes. Vocês serão pessoas mundialmente importantes. Vocês vão estar trabalhando diretamente para Deus. Ele não chegou oferecendo garantia nenhuma. Ele chegou prontamente, chamou cada um deles de maneira soberana. Ainda sobre esse chamado soberano, é interessante que é Deus que escolheu os apóstolos, os discípulos. Não foi eles que escolheram Deus. Não foi aqueles homens que chegaram assim: Jesus, tem um lugar aí na sua equipe, eu quero fazer parte da sua equipe de missionário, eu quero fazer parte da sua equipe que vai revolucionar o mundo. Não! É o próprio Deus que se dirige ao pecador, é o próprio Deus que se dirige ao homem e chama ele, convoca ele, salva ele. Então Deus, ele é soberano. Em toda a história, você sempre vai encontrar Deus, ele dando o primeiro passo. Quando o homem e a mulher, eles pecam no paraíso, se escondem com a besteira que fizeram, com aquele pecado terrível que cometeram. Tanto Eva como Adão, eles se esconderam. E foi o próprio Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, foi aquele Deus que procurou o homem e a mulher para se reconciliar, para reconciliar o homem. Observe que nesta trajetória de trazer o homem para Deus, para trazer salvação para o homem, é Deus que dá sempre o primeiro passo. O homem por si só, o homem pela sua própria natureza, a sua própria inclinação, o homem ele não busca Deus. Eu queria animar você nessa noite. A você que já é um servo de Deus, você está aqui porque Deus lhe escolheu, porque Deus lhe salvou. E você que é amigo do Evangelho, você está aqui nessa noite, não é porque você não tem outro canto para ir, não é porque você não tem outro lugar para estar. Você está aqui nessa noite, não é porque você acha esse local legal, um ambiente legal. Você está vindo aqui porque o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na sua vida. Aproveite esse momento, perceba Deus trabalhando, Deus inclinando o seu coração para ouvir a sua palavra. Deus, ele é soberano. Olha o que o Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Então, a primeira característica desse chamado de Deus para com os seus discípulos, esse chamado ele é soberano. Viver e pregar o Evangelho é o maior de todos os investimentos aqui na terra, pois temos a garantia que tudo dará certo, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, é o dono da obra, é o sustentador da obra, é aquele que promove vitória na propagação do Evangelho de Jesus. É por isso que a gente se anima quando a gente vai pregar o Evangelho. É por isso que a gente se anima quando vai para uma delegacia, vai para um hospital, vai para uma rua, vai para uma cruzada, quando a gente evangeliza uma pessoa, porque nós estamos pregando um poderoso evangelho que foi esse próprio Deus que nos enviou, e é esse Deus todo-poderoso que converte o coração de todo pecador, que assim Ele queira. A segunda característica desse chamado para servir a Deus é que esse chamado de Jesus é um chamado para um relacionamento pessoal. Observe que o texto vai dizer assim: Jesus lhe disse: venham a mim. Observe que esse chamado é um chamado pessoal.
Jesus está chamando, acima de tudo, aqueles homens para irem a Jesus. Tipo assim, eu quero que vocês venham a mim. Eu quero que vocês tenham um relacionamento comigo. Venham a mim. Vocês precisam de mim. Vocês precisam se preparar comigo. Então, há um chamado pessoal para estar com Jesus. A ideia de segue-me é o principal termo para descrever a ideia de um discipulado, um chamado para um discipulado. E o que é que eu aprendo com esse chamado? Jesus dizendo, vinde a mim. Nós aprendemos aqui algumas verdades. Primeiro, é que esse relacionamento que um servo de Deus, ele precisa ter com Deus, precede ao enviar a pessoa para fazer missões. Deixa eu tentar ver se eu sou mais claro. Quando Jesus diz assim, vinde a mim, observe que ele não diz assim, vá para os campos, vá pregar o evangelho, vá semear o evangelho. Primeiro ele vai dizer, vocês precisam vir a mim. Vocês precisam primeiro ter um contato comigo, um relacionamento pessoal comigo, se fortalecer comigo, para depois eu enviar vocês. Esse chamado para servir a Deus, acima de tudo, prioritariamente, é um chamado primeiro para estar com o Senhor, primeiro para ter um relacionamento pessoal com Ele. Ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo, é muito mais importante do que fazer a obra de Deus. Observe o que eu acabei de dizer. A obra de Deus é maravilhosa, é extraordinária. A igreja tem essa grande missão. A primeira grande missão do crente, do servo de Deus, é louvar o Senhor. A segunda missão é espalhar o evangelho. Agora, não podemos inverter. Não podemos simplesmente pregar o evangelho, viver da missão, sem a gente ter primeiro um relacionamento pessoal com esse Deus. Jesus está mais interessado em nós do que naquilo que fazemos. A vida com Cristo precede o trabalho de Cristo. A santidade pessoal precede ao ministério cristão. O que foi que eu quis dizer? Ou melhor, o que foi que Jesus quis dizer com esse texto? É que o Deus da obra, irmão Francisco Emílio, o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Algumas vezes, eu estava até pregando em Mossoró semana passada, e pronunciei esta frase, essa situação, eu passei muito tempo na minha vida para ter isso na minha mente com muita clareza. Muitas vezes eu passei vários e vários dias trabalhando de manhã, trabalhando à tarde, trabalhando à noite, evangelizando, realizando culto, pregando, aconselhando, visitando, e muitas vezes chegava em casa à noite para almoçar às 22 horas. Aí muitas vezes eu parava e disse, rapaz, hoje foi um dia produtivo. Foi um dia produtivo por uma parte, porque naquele dia eu tive mais contato com a obra de Deus do que com Deus da obra. E a gente não deve inverter os negócios. A gente precisa primeiro ter contato, ter intimidade com Deus da obra, para depois a gente trabalhar na obra de Deus. A gente precisa fazer isso. É tanto que o Mateus, ele vai registrar lá em Mateus 6:33, a seguinte situação: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O que é que eu poderia aplicar nesse momento? É que se a gente negligenciar a obra de Deus, incorre em pecado, incorre em erro, muito mais é tentar fazer a obra de Deus sem ter intimidade com Deus da obra. Não adianta você querer fazer a obra de Deus sem você conhecer a Deus. Precisamos primeiro vir a Jesus, ter intimidade com Ele, levar uma vida de oração, leitura da palavra, comunhão, congregar, ser acompanhado, se capacitar, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, para depois você fazer a obra de Deus.
Um missionário inglês, eu acho que ele era metodista, chamado Hudson Taylor, ele chegou a dizer certa vez que a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais deixará de contar com o sustento de Deus. Por que é que nós estamos até aqui? É porque Deus, Ele é o Senhor dessa obra. Deus é o Senhor de missões. Mas antes do Senhor, Ele querer se fazer conhecido em todas as cidades, Ele precisa trabalhar no coração daqueles que são os seus seguidores. A terceira característica desse chamado de Deus para servi-lo é que o chamado de Jesus Cristo exige pronta e imediata resposta. O chamado de Deus exige pronta e imediata resposta. O versículo 18 diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Observe que Jesus chega naquela praia e ali ele conversa primeiro, chama primeiro o Simão, o Pedro e o André, que estavam lançando as redes ao mar. Depois ele conversa com o Tiago e com o João, os que eram irmãos, filhos de Zebedeu, que estavam consertando as redes. Nessas duas ocasiões, da mesma forma quando chamou o Mateus, que estava numa coletoria, eles receberam um chamado de Deus e imediatamente eles deixaram de fazer o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. Então, observe que esse chamado de Deus para cada um de nós exige uma pronta e imediata resposta, um pronto atendimento. Os discípulos não hesitaram, não objetaram, não discutiram, não pediram tempo para pensar, não duvidaram, não questionaram, não impuseram nenhum tipo de condições. Eles simplesmente obedeceram e atenderam o chamado imediato. Uma coisa que nós observamos aqui, que aqueles discípulos, eles não argumentaram, eles não chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, é o seguinte, papai comprou esse barco, ainda está quase todo ainda fiado, e eu quero dizer ao senhor que enquanto a gente não pagar esse negócio, eu quero dizer ao senhor que não dá certo para mim ir. Eles também não disseram assim: Jesus, é o seguinte, eu sou muito apegado com a minha família, meu pai já é uma pessoa já de idade, eu não posso deixar a minha família, eu não posso deixar o que eu estou fazendo para seguir o Senhor. Eu queria que o Senhor pedisse que o Senhor chamasse outra pessoa. Eles não disseram isso, muito menos eles disseram assim: eu tenho alguns projetos pessoais muito importantes, por isso não vai dar. O chamado para fazer missões, o chamado para pregar o Evangelho é um chamado radical e urgente. E percebam comigo que esse chamado para fazer missão não é somente você fazer missões transculturais, não é somente você sair do Brasil e ir para a China, você sair do Rio Grande do Norte e ir para o sul do Brasil, não é simplesmente você sair de um bairro e você ir para outro bairro, mas muitas vezes essa obra de missão, ela é feita dentro da nossa própria casa. Existe muita obra missionária para ser feita dentro da nossa família. É muito tio, é muito primo, é muito pai, é muita mãe, é muito irmão, é muita gente conhecida, é muito parente que ainda não tiveram o encontro pessoal com Jesus Cristo. E nós não podemos fechar os olhos para esta realidade. Não podemos fechar os olhos para esta realidade. Uma pessoa deve deixar tudo para trás para seguir a Jesus. Esse chamado, ele é mais importante do que o nosso trabalho, do que a nossa família, do que qualquer outra coisa. E é um chamado por toda a vida. É um chamado por toda a vida. Seguir a Jesus, esse chamado de Jesus não é algo temporário, que a gente faz no final de semana e depois deixa. Não é algo que eu vou fazer por um tempo e vou abandonar, não. O chamado para seguir a Cristo é um chamado para toda a vida. Nós temos pessoas aqui na igreja
com uma idade já bastante avançada, mas não perde a oportunidade de compartilhar da mensagem da salvação com aqueles que estão próximos, com aqueles que podem alcançar. Esse chamado é um chamado para toda a vida. É um chamado para toda a vida. O Lucas, lá no Evangelho, no capítulo 9, verso 57, enquanto seguiam pelo caminho, alguém lhe disse a Jesus: vou segui-lo, para onde o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. O versículo 62. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, essa lição que nós acabamos de ver é que o chamado de Jesus exige pronta e imediata resposta. Deixa eu fazer aqui algumas aplicações. Primeiro, eu queria dizer que eu presumo que no inferno vai estar cheio de pessoas que lamentarão por toda a eternidade. Eu não posso nem pronunciar, não é nem correto dizer toda a eternidade, porque essa palavra toda traz a ideia de que um dia vai terminar. Então, a eternidade ela nunca vai passar. Então, mas eu presumo que existirá pessoas que viverão eternamente no inferno, lamentando, dizendo: por que eu deixei para depois? Possivelmente, você vai encontrar muita gente, ou melhor, você não, nós não, mas possivelmente vai ser encontrado no inferno muitas pessoas que vão estar lá lamentando eternamente, dizendo: por que eu deixei para depois? É muito bem certo que a igreja, nós estaremos no céu desfrutando do gozo eterno. Não lembraremos possivelmente nem de coisas terrenas, porque lá no céu é perfeito. Nós não lembraremos daquilo que nos dá, que pode promover sofrimento. Mas lá no inferno, todo tipo de pensamento, de lembrança, será lembrado como uma forma de julgamento, como uma forma de castigo. Outra coisa, eu presumo que muitos cristãos, agora é nós, eu presumo que muitos cristãos, quando envelhecerem, atenção, quando envelhecerem, quando não puderes mais ir para a igreja, frequentar a igreja, ir a um culto, a fazer missão, muitos deles vão dizer assim, vão ficar culpados, dizendo: por que eu não fiz mais pela obra do Senhor? Por que eu não evangelizei mais? Por que eu não me envolvi mais? Por que eu não participei mais da vida da igreja? Eu presumo que muita gente na velhice vai estar se culpando desse tipo de situação. Por quê? Por que eu não fiz? Por que eu passei a minha vida todinha? Eu fiquei apenas escutando. Eu fiquei apenas sendo um espectador da obra de Deus. Aproveitemos enquanto a gente tem vigor. Aproveitemos enquanto a gente está cheio de energia, cheio de vigor, cheio de saúde, para a gente propagar a palavra de Deus, a nos envolvermos na obra de Deus. E a você, meu querido, que está aqui nessa noite, a você que ainda não tomou a sua decisão, a você que ainda não confessou a Jesus como Salvador, eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Não demore a você a tomar a sua decisão. Não demore você se arrepender dos seus pecados, buscar arrependimento e buscar salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não demore.
Não procrastine, não deixe para depois. Estamos aqui nessa noite, mas hoje a gente pode estar realizando o último culto nessa igreja. Você pode estar assistindo ou participando do seu último culto. Jesus pode voltar hoje. Você pode se encontrar com a morte hoje. Nós podemos encontrar com a morte hoje. Não deixe para depois. Uma outra característica desse chamado de Jesus para nós é que esse chamado, ele passa por um preparo. Ele passa por um preparo. O texto vai dizer assim: vinde a mim, ou vem comigo, e eu os farei. Observe, esse verbo fazer está no futuro. Farei pescadores de homem. O que é que o texto está dizendo? É que quando alguém escuta o chamado de Deus, essa pessoa deve ter deve ter intimidade com o Senhor, e ela deve passar por um preparo. Observe, eu farei de vocês pescadores de homens ou pescadores de gente. Há uma necessidade de um preparo. 2, a missão vem depois do preparo. Eu já falei um pouco sobre isso. Nós precisamos de nos preparar, ou melhor, é o Senhor que nos prepara. Precisamos de um preparo para depois fazer missão. É Jesus que nos faz pescadores de homem. Ele é quem os ensina, os equipa, os prepara, os capacita para o trabalho. E aqui nós temos o método de preparo. Ao longo do ministério terreno de Jesus, ele andou com seus discípulos, comeu com ele, socorreu-os nas aflições, exortou-os nas suas dúvidas, encorajou-os nas suas fraquezas. Ele ensinou aqueles homens, preparou aqueles homens. Jesus tanto ensinava com palavras, mas também ensinava com o seu exemplo. Já disse o Hernando Dias Lopes que o exemplo não é uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de ensinar. E por último, bem rápido, uma outra característica desse chamado de Jesus é que esse chamado, ele tem consequências eternas. Vos fareis pescadores de homem. Observe que pregar o Evangelho, semear o Evangelho, pregar as boas novas, é um trabalho honroso, é um trabalho glorioso. Ganhar almas para Cristo é a mais sublime vocação que todo servo de Deus ele pode receber. Pescar homens não é um hobby, não é um passatempo, não é um esporte, não é algo que fazemos para nos distrair, mas é importante e urgente, é o mais importante, urgente e trabalho que podemos fazer neste mundo. Pescar homens é arrebatá-los do fogo, é tirá-los das trevas para a luz, da casa do valente para a liberdade, do reino das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para Deus. Isaías 52, verso 7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, dos que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o Senhor Deus reina. Todas as obras realizadas por qualquer pessoa aqui na terra, essas obras, por mais ilustres, por mais piedosas que a gente faça, por mais bondosas, por mais que promovam bem-estar para alguém, essas obras, elas ficarão aqui. Elas têm uma cortina, é a vida. Depois, chegou a morte, elas param. A única obra que é realizada aqui na terra, que tem um peso para a eternidade, é você pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque você pregando o Evangelho, é o Senhor que salva, isso é muito bem certo. Mas, através do Evangelho,
Deus estará usando cada um de nós como instrumento para salvar vidas, para levar para o céu, para levar para a eternidade. Observe que fazer missões é a mais ilustre, é a mais extraordinária missão, obra que podemos fazer aqui na terra, porque tem consequências eternas. Que Deus aplique esse texto em nossos corações e que jamais podemos esquecer que eu fui chamado para servir a Deus. Esse eu aqui, esse fui, envolve todos nós. E esse chamado, para a gente resumir, esse chamado é um chamado soberano, é um chamado para um relacionamento íntimo, é um chamado que envolve uma pronta e imediata resposta, é um chamado que passa por uma preparação e é um chamado de consequências eternas.